sou Joiese Filomena Teoto-Bufulin Salles. Nasci em Tupã, em 18 de abril de 63. Eu sou filha de Valdemar e Hebe Bufulin. Meu pai era fiscal da Receita e também estudou Direito depois que, já na idade adulta, foi professor, foi inclusive meu professor na Faculdade de Direito. A minha mãe era pianista e depois que casou-se e teve os filhos, ela cuidou da casa, né, com muito zelo, inclusive. Na faculdade, em Tupã, eu fiz faculdade de arquitetura também. No terceiro ano da faculdade de arquitetura, eu descobri que não era aquilo que eu queria. E já engatei, nos 2 últimos anos da faculdade de arquitetura, eu fiz os 2 primeiros anos da faculdade de Direito, que tinha em Tupã, uma faculdade muito boa. E a gente, então, como eu estudava de manhã e à tarde na arquitetura, à noite eu ia para a faculdade de Direito nos últimos 2 anos. Quando eu me formei na arquitetura, eu fiquei com os dias livres, fui fazer estágio no Ministério Público em Tupã. E aí eu descobri que era isso que eu queria ser na vida. Realmente me apaixonei, me dediquei, terminei a faculdade focada nisso, vim fazer cursinho aqui em São Paulo, né? Eu tenho 2 irmãos, uma irmã é professora universitária, inclusive de Direito, aqui em São Paulo. O meu irmão é dentista. Tenho 2 sobrinhas, ambas fizeram Direito também. E eu tenho 2 filhos, o João Paulo e a Ana Clara. Ele se forma esse ano em Direito, a Ana Clara está estudando Publicidade e Propaganda na SPM. Mas o Ministério Público possibilitou tudo isso, eu construí uma vida muito feliz. Adorei e vou gostar sempre. Eu na infância, como eu morava em Tupã, a gente não tinha muito acesso à informação, né? A televisão foi uma coisa que chegou depois, então a gente lia muito, né? Mas a gente tinha como referência, normalmente, a família. Então, na minha época, eu tinha como exemplo de vida o meu pai e a minha mãe, sempre. Aí depois começaram a surgir os professores. Então eu lembro muito bem da dona Áurea, minha professora do 3º ano primário, que chamava isso na época. É uma professora sensacional. Depois eu tive professores muito importantes no ginásio, né? No colégio, no que chamava colegial na época. Então, assim, eram professores e as pessoas da família. Primos, por exemplo, que eu sempre nutri uma admiração muito grande, o único filho da única irmã da minha mãe, que é um primo muito querido. Então, eu admirava as pessoas que estavam próximas de mim. Os meus ídolos eram pessoas que estavam próximas de mim. E eu sempre procurei segui-los, ver as coisas que eles faziam, seguir os exemplos deles, porque eu queria estar próximo. Você ter ídolo distante, assim, naquele momento, na minha cabeça não cabia. Eu queria ter como ídolo quem tivesse o alcance, assim, da minha mão. Eu tive, sem dúvida, 3 professores que fizeram a diferença. O professor Hélio Teresino, que ele dava aula de Direito Civil no 2º ano para nós. No 1º ano, eu tenho que dizer o meu pai, né, que ele foi o meu professor lá e era uma delícia. E no 3º ano foi o professor Márcio Prado, que é pai, inclusive, de um colega nosso, o Márcio Cune Prado, que deu Direito Penal. E foi ali também, justamente coincidiu, quando eu comecei a ter Direito Penal com ele, comecei a fazer estágio no Ministério Público, aí que eu me descobri realmente que era a área, né? E eu, inclusive, atuei muito tempo na área criminal no MP por conta desse professor. Ele era espetacular, as aulas fluíam muito bem, e era muito gostoso. Saía com a gente para tocar violão, fazer serenata, era uma delícia. Então, realmente era uma pessoa que marcou. Esses 3 professores marcaram bastante. Na verdade, a faculdade de arquitetura eu comecei porque abriu um vestibular retardatário na cidade. A faculdade começou com a minha turma. E eu tinha começado a fazer um curso em Campinas, mas eu não me adaptei a ficar morando fora de casa. Eu era muito novinha, tinha 16 anos. Então, eu voltei para a minha cidade. Só que quando eu voltei para Tupã, eu voltei em março. Não havia mais nenhum vestibular. Aí abriu a faculdade de arquitetura. E eu achei interessante. Passei no vestibular e fui fazendo. Só que tinha muitos professores interessantes, mas era preciso ter uma certa genialidade, uma certa criatividade, que eu tive que ter humildade para admitir que eu não tinha. Então, eu fiquei com receio de ser uma profissional medíocre. Eu falei, gente, isso aqui não vai dar certo. Mas como eu já tinha parado uma faculdade, se eu chegasse para o meu pai e falasse, olha, eu vou parar a 2ª faculdade, né? Então, o que eu decidi? Eu falei com ele, eu falei, olha, eu vou prestar o vestibular da faculdade de Direito,
já que eu tô aqui em Tupã mesmo, e se der certo eu faço as duas, e foi o que eu fiz. Quer dizer, na verdade, a minha mudança foi porque eu senti a minha inaptidão para a arquitetura. Embora fosse um curso muito lindo, muito bacana, eu me sentia muito limitada. Perto dos outros, eu olhava a criatividade das pessoas e falava, nossa, como é que eu não enxergo isso, não vejo assim. E no direito, não. No direito foi, para mim, realmente uma grande descoberta. Depois que eu comecei a estudar, eu falei, não, realmente, aqui eu me achei. Eu adorei. Éramos vários alunos, inclusive, fazendo estágio, e vários da minha sala. Engraçado, eu acho que é uma geração que foi muito influenciada ali pelas pessoas que trabalhavam na cidade, né? Nós éramos amigos, né? Os nossos pais conheciam, então saímos vários juízes, promotores, procuradores, tem vários da minha turma de faculdade. E eu fazendo o estágio, eu gostei demais da função, porque eu comecei a ver tudo que o promotor fazia, e naquela época ainda nem se falava em ação civil pública, direitos difusos, nada, a atuação era menor, mas ainda assim eu me encantei, falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. E aí vim para São Paulo, fiz cursinho preparatório, como todo mundo fazia naquela época, e prestei concurso, e depois de 2 anos estudando, consegui passar. Foi assim, foi trabalhando junto com promotores que eu achei que eu queria ser promotora de justiça. Uma vitória, porque você conseguia ser aprovada num concurso dificílimo, e uma segunda vitória por você ser mulher. Por exemplo, no dia do meu oral, era por ordem alfabética, na época, só tinha eu, Joiese, o resto era José, João, Joaquim, né? E mesmo no grupo de aprovados não tinha muitas mulheres. Mas assim, eu não senti isso na prova oral, por exemplo. Eu achei que nós estavam deixando as mulheres competir em igualdade de condição, né, com os demais, mas logo depois, quando você começava a trabalhar, também você sentia, na verdade, não tanto dentro da instituição, mas fora da instituição, o espanto das pessoas de ver uma moça jovem, promotora, sentada ao lado, atrás de uma mesa, né, escrito promotor de justiça, e muitos advogados se surpreendiam, perguntavam se eu era estagiária, cadê o promotor, e eu estava sentada ali, as pessoas vinham, era o dia de atendimento ao público, eu quero falar com o promotor, a hora que via que era uma moça jovem, dava meia volta, saía, volta amanhã. Então, assim, dentro da instituição, eu vou dizer para você, eu não senti, depois que eu estava dentro. E também vou ser muito sincera, fazendo a prova ali, naquele momento, para mim foi tranquilo, eu não senti, naquele momento, eu não visualizei nenhum tipo de dificuldade maior para mim, porque eu era mulher. Não senti, sinceramente. Não sei se é porque eu era solteira, não sei, mas não senti. Durante a carreira eu senti isso externamente. Das pessoas, da comunidade, até a pessoa entender, né, cidades pequenas que você vai, então você precisa ganhar a confiança das pessoas, a credibilidade e tal. Então eu achei mais difícil essa parte externa. Dentro do MP eu não posso me queixar. Eu realmente não senti. Mas era uma aventura, porque não se tinha, vou falar uma palavra assim, mas não se tinha o costume de aprovar muitas mulheres, né? E depois, graças a Deus, isso mudou muito e evoluiu. Mas naquela época, assim, eu senti que foi difícil, seria difícil, mas não mais difícil, porque eu era mulher. Sinceramente, isso eu não senti, graças a Deus, foi mais um motivo pelo qual eu me apaixonei pelo Ministério Público, eu me senti tratada com respeito e igualdade, não senti nenhum problema, não. Eu entrei no MP em 13 de agosto de 89, depois de prestar 4 concursos. Aí no 4º concurso eu passei. No começo da carreira, a gente tem uma vida muito louca, porque você fica um mês numa cidade, um mês em outra, mas eu consegui ficar na região de Bauru, eu escolhi Bauru como minha circunscrição. E eu fiquei na região de Bauru porque tinha muitas férias, muitos cargos vagos, então eu fiquei cobrindo ali a região toda, né? E sempre tem casos marcantes, né? Eu fiquei em Cafelândia como titular, depois eu fui titular em Santa Cruz do Rio Pardo, aí eu mudei de região, aí eu vim para o Guarujá. Minha terceira, na época, foi Guarujá. Mas tem muitos casos marcantes, né? A gente tem casos, por exemplo, de ter que, infelizmente, tirar filho de uma família que não cuida, uma criança que já tinha 1 ano e a criança pesava 4 quilos, porque a mãe tinha preguiça de dar comida, a criança era uma criança especial.
Tem casos de violências, né? Casos assim de estupro, de gente dentro de casa, a mãe sabendo e acobertando. Casos assim bem difíceis. Mas, por outro lado, também tem casos muito interessantes. Por exemplo, eu fui promotora em Santa Cruz do Rio Pardo e foi sensacional. Foi realmente o lugar mais gostoso por onde eu passei. Pra você ter uma ideia, no dia que eu fui embora, promovida para o Guarujá, eles fizeram uma festa de despedida para mim. Eu recebi uma Saveiro de flores. O porta-mala da Saveiro cheio de flores. Fizeram como se fosse uma audiência de progressão de regime prisional, onde eu estava saindo fechado para um regime aberto, porque eu ia para a praia. Fizeram uma brincadeira muito legal. Tenho guardado, eles montaram um processo para mim, onde eu fui citada, tudo foi muito legal. E no dia seguinte que eu fui embora, eu trabalhava na infância. Esse, para mim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Chegou a perua da casa do Frei Chico, que era o padre que acolhia crianças com problema de abandono, né, em situação de vulnerabilidade. E eles vieram cantar para mim na porta da minha casa, antes de eu ir embora. Fizeram um coralzinho, foram cantar, me deram um cartãozinho, me deram flor. Nossa, eu morri de chorar, porque realmente eu ia toda semana vê-los, visitar, saber como estava, tal. Então foi realmente, esse momento foi o momento assim que mais me marcou na vida. Esse processo que fizeram, né, que me progrediram de regime, e essa homenagem que eu recebi na porta da minha casa. Quase voltei, viu? Quase falei, não quero mais ir embora, mas aí já tinha ido e foi muito emocionante. Foi uma das coisas mais legais que eu vivi. Eu fiz a minha terceira no Guarujá, depois vim para São Paulo em outubro de 94. E em 95 eu fui ser monitora da Escola Superior do Ministério Público. Foi uma experiência incrível. Depois eu fiquei assessora lá até 97, onde a gente fazia os cursos de adaptação para os promotores substitutos. E ali eu fiz grandes amigos, foi maravilhoso. Os meninos, até hoje eu encontro com eles, a gente faz a maior festa. Foi uma experiência muito enriquecedora, onde eu tive um contato com outro tipo de função, né? Aí eu descobri mesmo como é genial você ter contato com as pessoas novas quando elas estão entrando, as dúvidas, as conversas. Foi um período assim de muito, e que rende frutos até hoje, porque eu encontro as pessoas, a gente faz a maior festa juntos, foi muito bacana. Depois eu fui trabalhar em Santana, que foi uma promotoria muito interessante, que nós começamos a implantação da Lei 9.099 lá, com vários projetos sociais de acompanhamento, tal. Foi muito bacana, eu fiquei lá bastante tempo. Aí eu vim para a assessoria de designações, trabalhei um tempo nas designações também. Depois eu fui para Barra Funda. Da Barra Funda, eu fui promovida para procuradora de Justiça Criminal. Fiquei até até dezembro de 2018, ou 17, acho que 2017, porque o biênio, daí fui eleita para o Conselho biênio 2018-2019, exatamente. Aí veio o desafio de participar de uma eleição, né? Foi muito bacana. A campanha foi muito boa, a gente conhece, andamos quilômetros e mais quilômetros, foi muito produtivo estar com os colegas são muito acolhedores, pelo menos conosco, não tivemos problema nenhum. Fomos eleitos, a nossa chapa, né? Dos 6, fomos eleitos em 5. Foi prazeroso demais trabalhar no órgão colegiado, eu nunca tinha trabalhado. Foi muito bom você entender como que a coisa funciona, ver ali como é que é importante a composição, as ideias, né? A congruência de ideias. Foi espetacular. Aí eu me aposentei no Conselho em 2019. Eu acho que abriu um leque de horizontes que fez com que nós crescêssemos a ponto de chegar onde estamos hoje, assim, uma instituição grande, respeitada, que atua, que aparece, que defende, entendeu? As pessoas no geral, a sociedade como um todo. Então eu acho que a gente passou a existir para a sociedade como um todo, não apenas para as pessoas que ou cometiam crime, ou que estavam se separando, ou que precisavam fazer um inventário. A gente passou a existir para todo mundo, como um instrumento de defesa. Então, eu acho que isso foi muito importante. Nós tivemos que mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de atuar, e a sociedade teve que mudar o jeito de nos ver. Então, nós não existimos apenas para alguns segmentos que precisavam acessar a justiça por alguma forma, ou que eram alvos da justiça por alguma forma. Nós passamos a existir como defensores de todo mundo que é titular do direito ao meio ambiente, direito a uma vida correta, direito a ter uma administração proba, honesta, sem corrupção, né? Eu acho que isso foi realmente fantástico. Foi um grande crescimento, foi muito visionário ter colocado isso na Constituição, achei sensacional.
Para mim, o caso mais marcante foi um caso que eu tive em Cafelândia, minha primeira comarca, onde um senhor se disse pai, ele era pai da menina, mas ele sumiu e quando ele voltou ele disse que ele não era pai, que ele havia registrado a menina em nome dele, porque a mãe era maluca, tinha pedido e tal, ele se declarou para ela, a menina tinha 14 anos, ele tirou a menina de casa e levou a menina para morar com ele. E foram viajar por aí, o homem jogava cartas. E pararam em Cafelândia, no hotel de Cafelândia. A dona do hotel achando aquilo meio esquisito, tal, né, cidade pequena. Aí teve alguma discussão entre eles e ele parece que se excedeu e bateu na menina, e a menina abriu a boca e contou toda a história. Tivemos que buscar a família no Rio Grande do Sul, foi um negócio assim que me chocou demais, ver até que ponto. E o homem era pai da menina, ele era pai da menina mesmo, não era... Quer dizer, ele enganou essa menina e tal, né? Então, eu e o juiz ficamos, a cidade inteira ficou comovida, tivemos que mandar o cara preso para outro lugar, porque se ele ficasse preso ali, sei lá o que, né? Foi muito marcante para mim, eu fiquei com muita pena dessa menina, porque ela também achava que ele não era o pai dela, né? Então, ela ficou todo mundo arrasado. Todo mundo, a dona do hotel, o juiz, eu, o pessoal da assistência social, todo mundo, porque falamos, nossa, aí tivemos que chamar a avó veio buscar do Rio Grande do Sul, daí a avó contou toda a história, que a mãe realmente dela tinha algum problema, tinha sido internada, ela tinha criado a neta, ele era o pai, tinha sumido, e aí voltou e convenceu a menina que não era o pai dela, e levou a menina para morar com ele como se mulher dele fosse, mas a avó não sabia, até então ela tinha levado, eles combinaram de contar que ela ia morar com o pai. Mas ela foi viver maritalmente com 14 anos, com um homem de 35 ou 38. Foi para mim o pior. Mas assim, dolorido de ver, sabe? Bem triste mesmo. Eu acho que ser promotor de justiça é uma missão, tá? É uma tarefa árdua e que deve ser incorporada na pessoa com toda a gama de responsabilidades que ela representa. A gente tem que entender, como promotor de justiça, que você representa o Estado. Se você, por um lado, tem um poder na sua mão, você tem responsabilidade extrema sobre esse poder. Você tem que ter humildade para entender que você é uma pessoa que está aqui para prestar um serviço, né? Tem que ser vocacionado, tem que, de preferência, quando puder, trabalhar naquela área que mais lhe agrada, que mais lhe atende, né? Tem que entender que nós somos, hoje, realmente um grande pilar de auxílio da sociedade. A sociedade precisa do Ministério Público, né? E ter humildade, ter dignidade para entender, humildade para receber as pessoas, para ouvir as pessoas, ouvir os problemas das pessoas, ter paciência, ter empatia com as pessoas, porque o mundo mudou. Hoje a gente precisa ser muito mais empático, muito mais aberto e caloroso que a gente era antes, porque as pessoas mudaram, o modo de se relacionar com as pessoas, entre as pessoas mudou. E o MP não pode ficar para trás, encapsulado atrás de uma mesa, achando que basta eu fazer o que a lei manda, que não, a gente tem que interagir com a sociedade onde a gente está, ter empatia com as pessoas e principalmente enxergar o outro como um titular de direitos, né, que a gente tem incumbência de defender, quando ele não puder fazer isso sozinho. Hoje em dia, quem entra no Ministério Público, eu acho que vem buscando uma atuação de destaque na sociedade, né? Vocação, ou porque realmente é uma profissão prazerosa. Eu acho que o que eu recomendo é que você se dedique à sua profissão como algo que você ama. Eu estou aqui porque eu mereci estar aqui, eu venci uma prova, eu fui aprovada num concurso difícil, então eu tenho que dar o melhor de mim aqui dentro. Em todos os momentos da minha vida que eu estiver trabalhando, eu tenho que dar o melhor de mim, porque eu mereço dar o melhor de mim para as pessoas, porque eu mereci estar aqui. Foi uma batalha, foi difícil. Então,
o retorno eu tenho que dar para mim, com a gratificação de poder fazer um trabalho relevante, e para os outros que dependem desse meu trabalho. Para mim foi extremamente gratificante. Eu amei ser promotora de justiça. Acho que você sempre, acho que uma vez que você é, você não deixa de ser. Valeu muito a pena. Eu vivi momentos maravilhosos, eu vivi grandes desafios, muitas dificuldades. Mas eu me encontrei aqui, realmente, com os amigos, com os funcionários. Eu nunca tive problema com ninguém, então, para mim, sempre foi muito prazeroso vir trabalhar. Sair de casa, vir trabalhar, mesmo quando eu tinha meus filhos, era uma coisa que eles entendiam, que às vezes eu tinha que ficar mais tempo. Então, valeu muito a pena para mim. Se eu pudesse, eu voltava e fazia tudo de novo. Talvez eu não aposentasse ainda, esperasse mais um pouquinho, mas valeu muito a pena para mim. Todo o esforço, todo o sacrifício. E você, no dia seguinte, você esquece, pelo menos foi comigo assim. Nossa, acabou, essa página virou, agora vamos começar uma outra página, com outros desafios, com outros esforços, com outra dedicação, mas valeu muito a pena. Antes, durante, e está valendo agora depois também. Muito bacana, adorei. Eu vejo o Ministério Público de São Paulo caminhando por uma estrada de inovação, a começar, inclusive, pela parte de comunicação mesmo do Ministério Público. O Ministério Público saiu das 4 paredes, né, dos seus prédios, está se comunicando com a sociedade, está divulgando o que faz, está tomando iniciativas, está moderno, sabe? Muito moderno, muito inovador. Então eu vejo o Ministério Público bem assim, atrelado ao tempo que estamos hoje. Eu vejo o Ministério Público caminhando ao lado das evoluções, das modernidades, né? Sem perder, evidentemente, a necessidade do enfoque da nossa atuação principal, mas ganhando um novo colorido. Eu vejo o MP de São Paulo muito mais dinâmico, acolhendo as demandas da população mais jovem, entrando nas inovações tecnológicas, participando mais, se expondo mais, aparecendo mais, sem medo de aparecer. Isso me deixa muito contente, muito satisfeita, porque a gente tem que acompanhar, a gente tem que evoluir, né? E o fato isso não tira a seriedade da instituição, isso não tira o comprometimento da instituição, só torna a nossa instituição contemporânea, próxima àquilo que está acontecendo no mundo moderno. Eu tô bem impressionada, estou muito assim, positivamente impressionada com esse novo perfil, com essa nova cara do Ministério Público de São Paulo. Achei que está muito bom. Dentro dessa contemporaneidade toda, evidentemente, a gente tem que estar sempre alerta para tudo que está acontecendo, né? E hoje, sem dúvida, a temática da defesa da democracia intransigente é uma coisa que borbulha diariamente. E eu acho que o MP, ele faz isso bem naturalmente, porque é uma instituição que tem segmentos democráticos por dentro, tem mecanismos democráticos de escolha, de eleição, né? Nós sempre tivemos isso. Eu acho que ele tem que ser firme nos posicionamentos, como ele vem sendo, né? Cada um, dentro da sua comarca, dentro da sua promotoria, tem que ser absolutamente intransigente. Tem que haver uma atuação conjunta, obviamente todo mundo tem que estar focado e alinhado no mesmo sentido de que nós não podemos ceder, transigir, nem bobear, ainda mais agora com as eleições aí, né? Acho muito relevante esse trabalho todo do MP na política, com essa divulgação de campanhas, etc. Então, acho que a gente tem que ficar focado que nós somos fruto da democracia. O Ministério Público nasceu com essa força toda numa Assembleia Nacional Constituinte, na Constituição, que é o retrato da nossa democracia. Então, nós existimos para defender essa democracia e crescemos por conta dessa democracia. Então, eu acho que nós não podemos perder isso de vista. Somos fruto da democracia, resultado da democracia, e temos que lutar por ela. Eu imagino um Brasil menos desigual. Me preocupa muito, me incomoda muito a desigualdade social, né? Ver como os desmandos
causam miséria, morte, falta de educação, literalmente falando, de escolas. Então, assim, eu queria ver um Brasil que conseguisse vencer essa barreira da desigualdade, sabe? Lógico, nunca, em nenhum lugar do mundo todo mundo é igual, não é isso. Mas a desigualdade atrelada a tudo de ruim que isso tem, né? Desigualdade, doença, falta de oportunidade, falta de educação, de outro lado, prepotência, arrogância, ganância por poder, quer dizer, são dois extremos, né? Que eu gostaria que, eu imagino um Brasil, eu acho que o Brasil tem como ser menos desigual. A sociedade tem que não se conformar com a desigualdade. Nós temos que olhar para o lado e falar, por quê? Que eu estou aqui, o outro está lá, o outro está lá, por quê? O que eu posso fazer para que a dignidade chegue a todos, dentro da minha estreitíssima capacidade? Mas tem que fazer. Então, eu imagino um Brasil onde a sociedade se incomode mais, a sociedade realmente se incomode mais com a desigualdade e tente ela mesma fazer alguma coisa para diminuir isso, sem esperar dos outros. O Arroz de Palma é um livro muito interessante que traz a saga de uma família, onde acontece de tudo neste livro em volta de um arroz, que a tia Palma sempre vai passando de descendência em descendência, e esse arroz representa a família toda. E ele não estraga, o arroz não estraga, e o final é bem surpreendente. Então, é a história das mazelas familiares em torno de um punhado de arroz. É sensacional. A Cor Púrpura, eu assisti o filme A Cor Púrpura no cinema e eu fiquei muitíssimo impressionada. Eu lembro que eu chorei tanto que a moça que estava do lado perguntou se eu estava passando mal. Eu fiquei muito impressionada de ver aonde chega o grau de violência que as mulheres eram submetidas naquela época, ainda mais a mulher negra nos Estados Unidos. Me chocou, me impressionou muito ali. Eu falei, nossa, pensar que aquilo realmente acontecia, existiu, me tocou muito. Eu fiquei muito impressionada. A música que eu mais gosto é a música do Roberto Carlos, Como é Grande o Meu Amor por Você, né? Pode ser piegas, mas é porque ela me remete a todas as pessoas que eu amo. Então, meus pais, meus filhos, né? Os meus amigos. Então, essa música, toda vez que canto, que toca, eu me sensibilizo, eu adoro. Eu acho a letra linda. É muito bom a gente fazer o que gosta. É importante a gente fazer o que gosta e estar sempre se realimentando, se reinventando, se atualizando para continuar gostando daquilo que faz.